Muito boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse instante, que possamos sentir a presença junto a nós, a dos benfeitores espirituais que, em nome do Cristo, vêm até nós para nos auxiliar, para nos envolver, para ajudar-nos a compreender as mensagens que vêm do alto, por meio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e que são traduzidas em contos, em histórias, mas que servem para a nossa edificação espiritual. Que possamos ser sensíveis a esses amigos espirituais, que eles possam nos assistir, abençoar nossos lares, estar presente em nossas vidas, em todos os momentos. Obrigado, Mestre Divino, por essa oportunidade bendita. Que assim seja. Bom, hoje, continuando o nosso estudo do livro No Roteiro de Jesus, psicografia de Chico Xavier, e uma coletânea de contos espíritas ditados pelo espírito Humberto de Campos, membro da Academia Brasileira de Letra, nos anos 30 ali, né, quase 100 anos. Então, hoje nós vamos ler a história Os Maiores Inimigos. É o capítulo 28 do livro No Roteiro de Jesus. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. Então, sempre, ao longo da história humana, o ser humano ele sempre pensou na ideia que precisamos combater os inimigos. Se a gente pegar as páginas do Velho Testamento, tem lá os inimigos do povo israelita, povo judeu. Então, tem lá os filisteus, tem lá o Nabucodonosor e seus exércitos, Tem vários inimigos ao longo da história e sempre havia guerras, havia problemas desse tipo. E assim aconteceu, Nós, os cristãos, sempre acreditamos muitas vezes que os inimigos são de outra religião, ou dentro do cristianismo, aqueles que não pensam como nós, às vezes constituem outra denominação. E às vezes estabelecemos guerras para combater os inimigos de Deus, combater os nossos inimigos. Mas não é isso que Jesus veio trazer para a gente. Jesus veio trazer uma compreensão diferente do que é o inimigo, ou de quem são os nossos inimigos. Então, Humberto de Campos fala que os dois iam no caminho entre Cafarnaum e Magdala, duas cidades da Galileia, O mestre ouviu e mergulhou-se em longa meditação. Insistindo o discípulo, Jesus respondeu: a experiência tudo revela no momento preciso. Oh, exclamou Simão, impaciente. A experiência demora muitíssimo. O amigo divino esclareceu, no entanto, para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora às vezes basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. Então, se a gente observar, às vezes a vida nos traz lições que às vezes a gente desatento, pensando em outras coisas, envoltos em problemas, às vezes a gente não percebe, mas às vezes são lições simples no nosso cotidiano, em nossas vidas, e a gente começa, se a gente estiver ouvindo, se a gente estiver atento, a gente vai ver que a vida nos traz lições imprescindíveis. Mas Pedro calou-se, desencantado. Pedro queria que Jesus apontasse quem eram os inimigos, e Jesus falou: olha, a experiência vai nos ensinar. Em 1 hora a gente pode aprender muito. E Pedro não aceitou muito a resposta e ficou meio amuado ali, meio quieto.
Antes que pudesse retornar às indagações, notou que alguém se esgueirava por trás de velhas figueiras, erguidas à margem. Então, ele estava andando com Jesus, de repente ele viu que tem umas figueiras velhas e que alguém estava ali atrás das figueiras, né? O apóstolo empalideceu e obrigou o mestre a interromper a marcha, declarando que o desconhecido era um fariseu que procurava assassiná-lo. Com palavras ásperas, desafiou o viajante a afastar-se, ameaçando-o sob forte irritação. Ele estava com medo, né? Como um cachorro que fica latindo, né? Então Pedro começou a falar: olha, sai daí e tal, né? Ameaçando, mas ele estava com medo de ser um fariseu que pudesse matar Jesus, né? E quando tentava agarrá-lo, diamantina risada se fez ouvir. A suposição era injusta. Em vez de um fariseu, foi André, o próprio irmão dele, quem surgiu sorridente, associando-se à pequena caravana. Então, André, irmão de Pedro, era o André que estava ali atrás, né? E morreu de rir do susto e do medo de Simão Pedro. Jesus endereçou expressivo gesto a Simão e obtemperou: Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Medo. Recomposto o grupo, não haviam avançado muito quando avistaram um levita. Levita eram aqueles que ajudavam no templo, né? A organizar o templo, ajudavam os sacerdotes no templo. Não eram os sacerdotes, eram aqueles ajudantes dos sacerdotes, né? Que recitava passagens da Torá e lhes dirigiu a palavra, menos respeitoso. Então, eles viram um levita que estava falando sobre a Torá, sobre, né, os mandamentos de Moisés, e dirigiu a palavra a eles, a Jesus, a Pedro e a André, de uma forma menos respeitosa. Simão inchou-se de cólera, reagiu e discutiu, longe das noções de tolerância fraterna. Até que o interlocutor fugiu amedrontado. Então, Simão Pedro brigou tanto com o homem como fugiu, com medo de apanhar, né? O mestre, até então silencioso, fixou no aprendiz os olhos muito lúcidos e perguntou: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? A resposta veio clara e breve: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado a regra neste conflito? Perguntou Cristo. Recorda que, antes de tudo, é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem. Não esqueças que a cólera é um perseguidor cruel. Mais alguns passos e encontraram Teofrasto, judeu grego, dado à venda de perfumes, que informou sobre certo Zeconias, leproso curado pelo profeta Nazareno e que fugira para Jerusalém, onde acusava o Messias com falsas alegações. Simão Pedro não se conteve. Gritou que Zeconias era ingrato, relacionou os benefícios que Jesus lhe prestara e internou-se em longos comentários, amaldiçoando-lhe o nome. Ficou nervoso com aquilo, né? Com Zeconias, porque Zeconias tinha sido curado de lepra e estava falando mal de Jesus por aí. Terminando de falar, o Cristo perguntou-lhe: Pedro, quantas vezes perdoarás a teu irmão? Até 70 vezes 7, replicou o apóstolo humilde. Ele era humilde. É bonito isso nele. Apesar de ser assim, né, violento e tal, ele tinha essa característica de aceitar, né, que estava errado. Né? O amigo celeste contemplou calmo e rematou: a dureza é um carrasco da alma. Não atravessaram grande distância e cruzaram com Rufo Gracchus, velho romano semi-paralítico, que lhe sorriu desdenhoso do alto da liteira sustentada pelos escravos fortes.
Marcando-lhe o gesto sarcástico, Simão falou sem rebuços. Desejaria curar aquele pecador a fim de dobrar-lhe o coração para Deus. Jesus, porém, afagou-lhe o ombro e ajuntou. Por que insinuaríamos a violência no mundo, se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? E ante o companheiro desapontado, concluiu: a vaidade é um verdugo sutil. Daí a minutos, para repasto ligeiro, chegavam à hospedaria modesta de Aminadab, um seguidor das ideias novas. À mesa, um certo Zabdias, liberto de Cesareia, se pôs a comentar os acontecimentos políticos da época. Indicou os erros e desmandos da corte imperial, ao que Simão correspondeu colaborando na poda verbalística. Dignatários e filósofos, administradores e artistas de além-mar sofreram apontamentos ferinos. Tibério foi invocado com impiedosas recriminações. Então, eles chegaram na hospedaria do Aminadab, que era simpático à causa de Jesus, mas ali estava com certos Zadias, né, que começou a comentar os acontecimentos políticos, falar mal dos romanos e falar do próprio imperador Tibério, né? E Simão Pedro ajudou a criticar, né, a falar mal do imperador, dos governantes, etc. Fim da animada palestra, Jesus perguntou ao discípulo se acaso estivera alguma vez em Roma. Por acaso, Pedro, você esteve alguma vez em Roma? O esclarecimento veio depressa. Nunca. O Cristo sorriu e observou. Falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privado intimamente. Parece que você conhecia intimamente o imperador, né? Em seguida, Jesus acrescentou: estamos convictos de que a maledicência é algoz. O pescador de Cafarnaum silenciou, desconcertado. O mestre contemplou a paisagem exterior, fitando a posição do astro do dia. Então ele olhou para o céu, né, viu o sol, a posição que estava o sol, e voltando-se para o companheiro, acentuou, bondoso: Pedro, há precisamente 1 hora, procuravas situar o domicílio. Queria saber, né, onde estavam os nossos maiores adversários. De então para cá, de 1 hora para cá, 5 apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo finalizou: dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Então a gente vê que é uma ilusão nossa queremos achar inimigos fora de nós. Pessoas, fulano é ateu, fulano não acredita em Deus, fulano... Essas pessoas, a gente sabe que estão equivocadas, mas cedo ou mais tarde elas acordarão. Mas os nossos maiores inimigos, os maiores inimigos da causa cristã são aqueles que surgem do coração do próprio cristão, daquele que diz que segue Jesus, que seguiu Jesus. Então, a gente está vendo que os inimigos são aqueles que nós temos que combater dentro de nós. A dureza de coração, né? A vaidade, a gente querer que os outros nos reconheçam, que os outros nos admirem. A cólera, né? A cólera, a gente pode destruir a nossa vida e a vida do próximo com a cólera, né? A gente vê também a questão da maledicência. Quando a gente usa maledicência, a gente está ajudando, está atrapalhando o reino de Deus, está ajudando as trevas, não é? O medo, aquele medo que a gente mesmo cria na cabeça, né? Isso traz muita infelicidade para a gente.
Então, a gente vai vendo que esses inimigos são os inimigos, na verdade, da nossa própria paz de espírito, da nossa própria felicidade, né, interior. Então, a gente tem que estar atento para não deixá-los crescer e procurar substituí-los por virtudes que a gente possa ir aos poucos adquirindo: a calma, a mansidão, a confiança, né, a serenidade. E com a ajuda espiritual dos amigos espirituais que nos cercam e que estão dispostos a nos auxiliar sempre, então a gente começa a mudar o padrão vibratório, mudar os nossos sentimentos e começa a ser mais feliz. Começa a combater os verdadeiros inimigos da nossa própria felicidade. E o reino de Deus é o reino de felicidade e paz, que se assenta nas virtudes, nos sentimentos do bem, os sentimentos que nos fazem bem, que nos trazem paz, que nos trazem alegria serena. Né? É isso que Jesus busca trazer para todos nós. Então, uma ótima noite a todos, que possamos guardar essa lição, meditar, vigiar nossos corações para não deixá-los serem influenciados por vibrações, pensamentos, sentimentos errôneos e que nos destroem e que podem destruir o nosso próximo também. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe nossos lares, nossos companheiros de jornada, as pessoas encarnadas e desencarnadas que estão ligadas a nós. Muita paz a todos e que o Senhor nos abençoe sempre.